Bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. Obrigada por mais uma vez estar aqui no canal da Cris. Eu agradeço a sua presença, espero que vocês possam estar aprendendo juntamente comigo o Livro dos Espíritos. Aqueles que estão visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E se vocês gostam do canal, por favor, se inscrevam no botãozinho vermelho, acredito que seja vermelho, onde vocês estiverem. E, por favor, façam com que outras pessoas também assistam ao canal, se inscrevam, né? Dê o seu joinha, se você gosta, faça o seu comentário, eu vou ler o seu comentário e eu agradeço muito por você fazer parte aqui do canal da Cris. Muito obrigada por estar aqui mais um dia. Nós vamos hoje aprender a respeito do panteísmo no Livro dos Espíritas. Agora nós vamos terminar o capítulo 1 e passar para o próximo capítulo. Então, vamos começar o capítulo 1 na questão número 14. E o capítulo 1, na questão 14 de panteísmo, nos diz: Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E a resposta é: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então, a primeira sentença nos diz que Deus não pode ser causa e efeito, não pode ser as duas coisas. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Então acredite que Deus existe, isso você pode crer. Não deve duvidar disso, é essencial. Não vos percais num labirinto donde não lograreis a sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaria saber, quando na realidade não sabereis. Então não adianta ficar se debatendo com uma questão, que ela é uma questão distinta. Não adianta ficar pensando, não é, será, ficar duvidando de uma coisa real. Deus existe, então não duvide disso. Isso só vai fazer com que você se torne uma pessoa orgulhosa. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Então, não fique se apegando a coisas que estão fora do normal, a sistemas complicados. Pense em você mesmo. Só você mesmo já é uma coisa muito importante. Não se preocupe com coisas externas. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável? Então, o que os espíritos estão nos ensinando? Preocupe com a sua própria imperfeição. Trabalhe na sua imperfeição, porque a sua imperfeição é importante. Trabalhe em se melhorar, em ser uma pessoa melhor, tanto para você mesmo, como para as pessoas ao seu redor. Isso já é um grande trabalho. Não tente penetrar numa coisa impenetrável. Nós não temos inteligência suficiente para entender Deus. A nossa inteligência é muito curta em relação à inteligência suprema de Deus. Então vamos tentar nos melhorar
porque nós, como seres humanos, já somos difíceis. Então, não tente penetrar no impenetrável. Se eu tentasse entrar aqui nessa parede atrás de mim, eu fisicamente ia me machucar. O meu corpo espiritual tem condições de fazer isso, mas o meu corpo físico não tem. Então, não tente fazer isso. Não tente penetrar na inteligência de Deus, porque a inteligência de Deus é impenetrável. Ok? Então, vamos para a próxima pergunta. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? A resposta é: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então, em outras palavras, de acordo que o homem não pode se tornar Deus, ele quer ser parte de Deus. É isto que é a resposta. O homem não pode se tornar Deus, então ele quer ser parte de Deus, ok? Não podendo fazer-se Deus, então ele não pode ser Deus. Então o homem quer ser pelo menos parte de Deus, ok? Na próxima pretendem os que professam esta doutrina, ou seja, doutrina panteísta, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio ou o nada, em parte alguma, Deus está por toda parte. Estamos falando da doutrina panteísta, ok? Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Então, nós aqui temos que pensar que nós estamos falando da doutrina panteísta. Então, vamos raciocinar aqui em relação a essa doutrina. A primeira pergunta é: sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou o nada, em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ok? Vamos pensar. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio. Então, vamos pensar na resposta que os espíritos nos deram. É muito importante refletir nisto, ok? Então, os espíritos nos responderam: a razão, refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Foi isso que os espíritos disseram, ok? Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes. Então, pense bem. Eles estão colocando Deus como uma pessoa material, que se transforma.
Deus não é material. Por isso o absurdo, ok? Então, Deus não teria estabilidade e estaria sempre em conta de vicissitudes. São os espíritos nos ensinando a absurdidade disso. Mesmo a todas as necessidades da humanidade. Então, Deus seria como o ser humano que teria necessidade humana. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, ou seja, de nunca mudar. Ser um ser supremo que não muda, ok? Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus. Então, uma coisa material não se pode unir-se a um Deus supremo imaterial. Concorda? E ali vem, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. A nossa compreensão é limitada. A de Deus, não. É uma suprema inteligência. Então, vem ali. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é. Nós não sabemos o que Deus é. Mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a criou. Então confunde o Criador, que é Deus, com a criatura, que somos nós. Eu posso até ser parte de Deus, mas eu não sou Deus. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então está aí quando ele fala dos absurdos do panteísmo. Todas as criações de Deus são criaturas de Deus, criações de Deus, mas não são Deus. A natureza é criação de Deus. O universo é criação de Deus. Não é mesmo? Nós podemos ser criaturas de Deus, somos criaturas de Deus, mas não somos Deus. Esta pintura é uma criação da pessoa que pintou, mas não é o pintor, ele não está dentro da minha casa. Isso é uma coisa material. E é isso que os espíritos nos estão explicando. Não podemos confundir as criaturas com o Criador. Nós somos criaturas imperfeitas, porque nós somos criaturas, não Criador. Eu não sou Deus. Eu sou um efeito e não a causa. E é isso que os espíritos estão nos ensinando. Deus não pode ser causa e efeito ao mesmo tempo. Deus é suprema inteligência, causa de todas as coisas, certo? Quando nós voltamos lá no número 1, o que é Deus? Porque não nos disse quem, mas nos disse o que. Quando voltamos no número 1, nos diz que é Deus. E nos fala, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Então, Deus é causa, ele não é efeito, ele não é consequência de nada. Ele é causa, ele é o criador de todas as coisas. Então, se ele é criador, ele não pode ser efeito. Se ele é causa, ele não pode ser efeito. Ok? Da mesma forma, eu sou efeito. Eu sou uma criatura formada entre o meu pai e minha mãe, que ficaram em amor, e eu sou uma criatura formada pelo meu pai e minha mãe. Então, uma causa um efeito. Eu não posso ser causa e efeito. No caso dos meus filhos, eu me torno causa e os meus filhos são efeitos. Então, é um ciclo. Mas no caso de Deus, ele é. Por isso ele diz, eu sou. Né? Quando ele se revelou a Kardec, ele diz, I am. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, I am. Da mesma forma, quando Jesus se revelou aos discípulos, ele diz, I am. Ou seja, eu sou. Quem é você? Espírito da verdade. Então, quando diz eu sou, o Espírito da verdade, I am, eu sou. Então, é a causa, não o efeito. Temos que pensar muito nisso. Meditar com bastante carinho nessas palavras, ok? Então, hoje nós aprendemos sobre o panteísmo. Vamos meditar nessas palavras, nessas perguntas, né? Como Kardec nos disse, para novos aprendizados, temos que ter palavras novas, mensagens novas e saber usá-las. Por isso, tem espiritismo, espiritualismo, espíritas, né? Nós temos que aprender, somos espíritas e nós sabemos que respeitamos todas as religiões e não praticamos todas, né? Porque cada religião tem um fundamento e o nosso, nós usamos a razão e usamos a fé, né? É uma fé racional, ok? Então, amai-vos uns aos outros, educai-vos uns aos outros e sempre, sempre, sempre vamos respeitar uns aos outros e a nós mesmos também, ok? Muito obrigada se você gostou, se você participou hoje e assistiu. Eu agradeço do fundo do meu coração. Eu espero que Deus te abençoe e continue com você todos os dias da sua vida. Esteja seguro, ok? Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Um beijo, um abraço da Cris. Fique com Deus.